Olá, bem-vindos à XTP Talks. O meu nome é Milton Simões e hoje vamos falar com o Vítor Madeira, que nos vai falar sobre ações de super performance. Bem-vindo, Vítor. Obrigado. Vítor, diz-me uma coisa, o que é que são ações de super performance? Ok, uma boa pergunta. Então, ações de super performance, para mim, ações de super performance, então, nós temos que escolher empresas que tenham níveis de crescimento elevados. Quando eu digo níveis de crescimento elevados, estamos a falar principalmente de receitas, margens e lucros. Ou seja, estas três métricas Margem e lucro. são as três métricas que mais me importam, e depois a parte do preço. Ou seja, o preço está a subir ou não está a subir. E depois, a partir da força do preço, iremos tentar arranjar entradas. Mas 5 estrelas. Dá-me um exemplo daí no último ano, uma ação de super performance que tenhas comprado e que preenchesse esses 4 requisitos, não é? Ou entrar a subir ou descer, não é? Sim. Ainda agora, pronto, nestes últimos dias tinha comprado uma empresa que é a Air Test System. Lá está. Nunca ouvi. Não vais conhecer. Exatamente, uma empresa pequenina, lá está, que faz testes de chips. Lá está, o objetivo não é percebermos o que é que a empresa faz. Ao contrário, normalmente as pessoas focam-se muito do o que é que a empresa faz, quem é o CEO. Não, eu não quero saber desse tipo de métricas. O que eu quero saber é a empresa está a produzir mais ou não está a produzir mais? E quando, então, esta empresa tinha uns níveis de crescimento, por exemplo, nas receitas 70% ao ano, os lucros a subir 150% ao ano e as margens a subir, por exemplo, de 30% para 40%. Isto é o que eu quero. E depois identifico, claro, pela análise técnica, não é? Um ponto de entrada. Normalmente esses pontos de entrada é sempre breakouts. Por exemplo, de figuras, neste caso era uma espécie de uma flag, quebrou a flag, e como vimos, lá está, em 3 dias foi tipo 30%, não é? Ou seja, impressionante, não é? E este é o objetivo, eu faço a puxada, mal vejo um mínimo de perda de força, abandono a posição e está feito. Ok, boa. São duas questões que eu tenho. A primeira é como é que se descobre esse tipo de... Como é que tu descobres? Qual é que é o processo? Boa. Então, lá está, os filtros para nós encontrarmos estas empresas. Porquê? Porque este tipo de estratégia exige que tu estejas sempre a alterar a ação que tu estás a investir, não é? Não te focas só numa. E, então, os filtros são... Um dos principais filtros que eu gosto é o quê? É procurar empresas que tenham atingido o máximo histórico. E a partir daí, não quer dizer que eu vou investir na empresa nesse dia, mas eu guardo essa empresa, fiquei na minha watchlist, eu tenho sempre uma watchlist mais ou menos de 100 empresas deste nível de crescimentos e guardo essa empresa. E quando eu vir que é a altura para entrar, aí entro. Mas depois também podes procurar, lá está, níveis de rentabilidade, por exemplo, lá está, lucros acima de 50%, as margens, as receitas, principalmente estas 3 métricas. Depois eu olho, lá está, para a questão da dívida, como é óbvio, olho, por exemplo, se a empresa, no caso das tecnológicas, investe em research ou não, isto acho que é uma métrica importante, principalmente se ela estiver a subir nas receitas. E depois também tento sempre ver se o setor que ela está a operar é um setor que tem crescimento ou não. Mas agora tentar perceber que tipo de produto ela tem, não estou a dizer que não o faço, mas muitas das vezes não é o que é relevante, sendo assim. Muito bem. Quanto tempo é que dura mais ou menos uma trade? Ok, boa. Porque eu vi que, estamos sempre a mudar a ação e isso leva-me a crer que há de ser alguma coisa parecida com swing trade, posso estar completamente errado. Sim, o objetivo, Milton, inicialmente era eu apanhar o swing todo. Exato. E estamos a falar neste tipo de empresas já swings que podem englobar, por exemplo, os 120% em 3 meses. É possível. Agora, o que é que acontece? Dada a volatilidade e dado como os mercados estão neste momento, os meus trades não estão a durar mais do que 2 semanas. Neste momento, se me perguntasses em 2021 quando é que duravam os meus trades, sim, duravam 2 meses, 3 meses. Nesta altura, não há nenhuma posição que me dure mais do que 2 semanas. Porquê? Porque o mercado está tão volátil que não me interessa, não me interessa. Eu faço, por exemplo, 20% e saio, faço 10% e saio. O objetivo não é fazer 100%, não é nada disso. Com alavancagem ou sem alavancagem? Não, sem alavancagem. Muito bem, ok. Eu queria fazer exatamente o que estava a dizer, neste momento, não é? Essa foi a minha dúvida primeiro quando falamos em um género de ações mais tipo growth, digamos assim, do que tipo value investing, não é? Mais perto, se calhar, da estratégia de growth, apesar da estratégia de growth ser a longo prazo. E a minha questão é, com estes aumentos da taxa de juros, é uma estratégia que continua a compensar? Sim. Claro, compensa sempre. Porquê, Milton? Porque
basicamente o que eu tento encontrar nas minhas ações é aumentar, é como se a probabilidade de eu acertar estivesse do meu lado, ou seja, é como se eu tivesse, por exemplo, 65% de probabilidade de acertar e, para além disso, ainda tinha um risco-benefício, por exemplo, onde eu arrisco, vamos imaginar, sei lá, 200 euros para ganhar 600. Ou seja, para além de ter mais probabilidade de acertar do que de falhar, ainda tinha um risco-benefício altíssimo. Portanto, lá está, no longo prazo eu vou estar sempre a ganhar dinheiro. Uhum. Agora, o que acontece? Esta questão das taxas de juros e pôr um mercado mais volátil tem impacto na estratégia, claro. Claro que sim. Como é que é o processo de gestão de risco? Claro, o meu processo, ou seja, o objetivo é eu entrar mal haja breakout, mal eu identifico o breakout e pode ser breakout para máximo histórico. Portanto, quando as pessoas perguntam o quê? Mas tu estás a comprar uma empresa no preço mais caro de sempre? Sim. Se a probabilidade de subir é muito engraçado. Sabes que eu acho isso muito engraçado, porque se estivesse a comprar o mais baixo de sempre, ninguém te dizia nada. E é a regra geral mais perigoso por causa da lei da inércia, não é? Para baixo, tende para baixo, para cima, tende para cima. Exatamente. Sem dúvida. Portanto, então, imaginem, o mercado está a cair, está tudo em queda, e uma empresa faz máximo histórico, fogo espetacular. Então, não é? Como é que vocês pensam como é que uma empresa está a chegar a máximo histórico quando tudo está a cair? Não é? Boa. Nós temos que perceber que o mercado, não é? Mesmo pela lei da oferta e da procura. E se ela está a subir é porque alguém está a procurar. E quem é que está a procurar? Normalmente aqui são grandes investidores. E é aí que nós temos de nos posicionar. Se alguma coisa está a cair é porque normalmente os grandes investidores estão a abandonar essas posições. Muito não bem. É? Então vamos comprar o que os grandes estão a abandonar. Não é? Essa é a grande questão. Sentes que a plataforma da XTB tem sido algo que tem sido ajustado à tua estratégia? Tem ajudado? Não percebi. A plataforma da XTB é a plataforma que costumas utilizar? Sim, claro. Muito bem. E em que medida é que a plataforma te ajuda a encontrar pontos de entrada, seja o que for? Pronto, a parte dos filtros eu não uso a plataforma. Uso filtros externos. Agora, sim, a plataforma tem todos os utensílios. A questão do stop, por exemplo, nós também temos o stop. Isso é uma questão, por acaso, interessante. Pões stop loss? Então. O meu stop é sempre marcado por price alert, ou seja, eu não ponho o stop diretamente, eu coloco um price alert e quando o preço dispara, o alert, ou seja, eu sei que estou a ser stopado, e o que acontece? Naquele momento eu vou monitorizar a ação ao minuto, eu vou estar a olhar para ela, e vou tentar ver se há, ou seja, se é só para comer os stops, assim, ou se é mesmo a sério. Ainda ontem me acontecia. O que pistas te dão, não é? Boa. Eu acho muito engraçado que em vez de fazeres o stop automático, não é? Metes um alerta. Acho muito engraçado que seja isso. E agora, como é que tu fazes a diferença? Qual é que é o processo de raciocínio que tu tens para fazer a diferença entre se é mesmo para tirar ou não? Boa, então temos um exemplo, ainda ontem tinha um exemplo numa ação que o preço então disparou o meu price alert, a partir daí eu comecei então a monitorizar a empresa ao minuto. Atenção que aqui eu uso também outra plataforma externa que me ajuda na questão do volume, eu acho que o volume é muito importante, e é pela parte do volume, ou seja, eu vou monitorizar a ação. Normalmente para ela me ter stopado é porque... Não é? Ou seja, houve um volume grande a querer quebrar aquela zona de preço. E o que acontece? E é isso. Ou seja, ontem o que me aconteceu foi, eu tive um volume enorme a quebrar aquele preço, ou seja, isso é o primeiro alerta, esperei 5 minutos, vejo mais disparos de volume e vejo o preço a querer subir, mas não tem força. Quando vejo que ele não tem força, então é porque o meu... Claro que isto nunca temos a certeza, claro, é impossível. E aí assumi a perda mesmo. Okay. Assumi a perda, boa. Sim. Assumi a perda. E claro, resultado, se eu não tivesse assumido a perda, essa ação acabou a fechar 8% ontem e não é? Eu levei um stop de 2,5%, não é? Boa. É uma diferença bastante grande. Boa. Essa gestão interessa, como é que fazes essa gestão de... Eu diria de estancar a hemorragia o mais rápido possível. Está a sangrar, não é? Estamos a perder, portanto, mas vamos perder mais, portanto, temos que cortar rápido a perda, o mais rápido possível. Já agora, é engraçado, eu tenho uma dúvida que é, para cima também acontece, ou seja, também tens price alert para cima, não. Ou metes logo a comprar? Não, no para cima eu tenho targets, não é? Tenho targets, mas eu estou a acompanhar, e o que é que acontece? Eu também tento sair normalmente em explosões de volume. Vamos pôr aqui um exemplo. Imagina, vocês compram uma empresa, ela faz breakout, entra em máximo histórico, e só, por exemplo, 4% nesse dia. Ok, tudo bem. A seguir, dia a seguir, ela abre, por exemplo, a QI2, nós reforçamos a posição, por exemplo, e continuamos a apanhar a puxada.
e já estamos a ganhar, vamos imaginar, 8, 9%. O meu target que eu tinha definido era 10%. Chego aos 9%. Imaginem este tipo de situação. O meu target é 10%. Mas dos 9%, eu estou a monitorizar a empresa, lá está, 1 minuto, 5 minutos. Eu quando analiso o diário, mas quando monitorizo mesmo, porque eu quero saber o volume, eu quero tentar entender o que é que os grandes... Exatamente, o que é que os grandes investidores estão a fazer naquela ação. E o que acontece é, imagina esta situação, ela está a subir, e de repente manda um disparo grande e temos ali um volume gigante mesmo, num disparo. E nós pensamos assim, ou seja, podem ser os grandes investidores a comprar. Sim, podem. Mas normalmente quando nós temos um disparo muito grande, imaginem que num minuto ela sobe 1,5%. Imaginem este exemplo. E o volume, naquele minuto, o volume é mais alto do que imaginem, 5 vezes mais alto do que a média do volume diário. Ou mais de 5 vezes. Por exemplo, 10 vezes a média diária de volume. Ok. Eu estou a ganhar 9%, mas eu vi este disparo de volume. Eu vou abandonar a posição. Ou parte da posição. Porquê? Qual o raciocínio? Porquê? Porque estou a assumir que já grandes investidores também estão a fazer o mesmo. E por isso... E o que acontece? Sobra pouco para subir, é isso? Não, mas a probabilidade de haver ali uma correção é grande. Ela até pode corrigir e depois continuar a subir. Mas eu tenho medo de apanhar essa correção. Não quero estar disposto a isto. Okay. Claro que depende da situação, depende da ação, mas este é um bom exemplo para vermos aqui a questão do volume. Consideras-te bastante a ver só risco, medianamente a ver só risco ou nada a ver só risco? Não. Nada ninguém é, mas... Cauteloso, muito cauteloso. Moderado. Não vamos dizer que sou medroso. Não. Arrisco, claro, sem medo. Mas é isso, temos que arriscar quando temos que arriscar, é um bocado isto, boa. Não é? Tipo, eu não me importo carregar pesado ali naquela ação, mas eu sei que o meu risco, ok, eu meti 10 mil euros naquela ação, ok, mas o meu risco vai ser 3%, portanto eu sei que, ok, entre os 300, como eu não meto o stop automático, posso até perder mais, claro que sim, mas eu também já ponho o stop antes já a contar com isso, não é? Com essa margenzinha, ok, eu vou perder 300, 400 euros naquela posição, no máximo, eu já sei, não é? E quanto é que posso ganhar? Posso ganhar 1.000, 1.200, 1.500, ok. Normalmente é isto, sim. 5 estrelas. Como é que chegaste a essa estratégia? Não parece que seja uma estratégia muito comum? Não é comum. Eu comecei e lá está, uma pessoa que me influenciou muito foi o Marco Minervini. Pronto, é um trader fortíssimo, lá está, de super performance, ou seja, ele tem empresas onde tem rentabilidades, por exemplo, em 4 meses, por exemplo, 240%, coisas assim. E lá está, ele também só se foca em empresas de alto crescimento, pequenas, normalmente, que ninguém conhece, e que tenham sempre, lá está, os valores fundamentais com o price action. Há aqui uma coisa que eu tenho que dar aqui um aviso, que tenho reparado, muitos clientes me perguntam. Por exemplo, vemos empresas que até têm bons resultados fundamentais, ou seja, lá está, os lucros a crescer, as receitas a crescer, mas há uma questão, e isto é um bom alerta que eu posso dar, tem que haver price action, ou seja, o preço tem que estar mesmo a subir. Não adianta que a empresa tenha muitos bons resultados. Porque ainda ninguém reparou. Exatamente. É o que o Minervini diz não queremos chegar antes da festa começar. Vamos deixar a festa começar, vamos deixar o DJ tocar, não é? Vamos deixar o DJ tocar e nós chegamos a seguir. Não temos para... mas ali ganhavas 80%, assim só ganhas 40%. Não importa. Mas eu quando entrar, eu quero que a probabilidade daquilo subir mais esteja do meu lado. É isso que eu me foco. Esse é o objetivo. 5 estrelas. Que indicadores é que usas? Uso, em termos de indicadores, uso 3 médias móveis, agora por acaso incluí uma quarta. Uso então uma média móvel de 200, uma média móvel de 150, uma média móvel de 50 e agora incluí uma média móvel de 10. Ainda são testes, lá está, e nós temos de estar sempre a adaptar as estratégias, também é outro conselho que eu dou a toda a gente. E a média móvel 10 nesta altura está-me a servir para quê? Lá está, também por questões de stop em ganhos, ou seja, imagina esta situação, estamos a ganhar por exemplo 12% de uma ação e ela fecha abaixo da média móvel 10, é stop automático. Ok. Por exemplo, eu estou ainda a adaptar, isto ainda é comum. Boa. São estes indicadores, não há mais nada que eu uso, a não ser preço direto e volume. O volume, claro que sim, o volume é importantíssimo, preço e os fundamentais. Muito bem. ATR, usas não? Não. Ok. Vamos para o que eu começo agora. Eu quero me informar ao máximo sobre esse tipo de estratégia porque parece-me incrível. Quais são os passos que me aconselhas a dar? Ok. Recomendo, lá está, ver os meus webinars. Boa. Como é que são? Onde é que eu encontro esses webinars?
Então, nós na XTB temos todos os dias um webinar à tarde, na abertura do mercado americano, onde eu faço, vai depender, agora está a ser às 2:15, às vezes há alterações, mas normalmente será então às 2:15, e eu dou, depende, 2, 3 webinars por semana, ou um, depende da situação. E depois também recomendo, claro, lerem os livros, por exemplo, do Marco Minervini. Recomendo também a lerem relativamente à psicologia, e não há um livro que eu digo, e não só para os mercados, e claramente tu também deves conhecer, que é o livro do Kahneman, do Pensar Depressa e Devagar. Acho que esse livro não é uma questão de mercados, é uma questão mesmo para a vida. E também, lá está, a psicologia, na parte então do volume, na psicologia, estou a dizer, livros também na parte do volume, livros relacionados então com o Marco Minervini, ele tem 3, podem ler esses 3 livros, e depois também um psicólogo que eu queria dizer, que é o da Denise Schull, que é uma psicóloga também que é interessante, que é o Market Mind Games. Portanto, isto aqui é o suficiente, acho eu, e depois é preciso treinar e melhorar sempre a estratégia. Ou seja, nós temos de estar sempre a afinar, não é? Parece que é a nossa arma para mandar tiros, e nós temos que afinar direitinho. Se tivesse que arriscar entre percentagem de conhecimento, percentagem de controle emocional, como é que fazias isso? X% é conhecimento, X% é controle emocional. O controle emocional estará para maior? 70%, sim. Ok, boa. Claro. 30% de conhecimento, 70% de controle emocional. Exatamente. Sim, ok, sim, boa, sim, sim, claro. Imagina esta situação. Eu hoje tenho regras mesmo psicológicas. Vamos por aqui um exemplo. Imagina, chatei-me com a minha namorada. Por exemplo, estou afetado psicologicamente. Eu aí vou evitar, se tiver posições no mercado, se eu vir que dá para as fechar, eu posso mesmo encerrar as posições e abandonar o mercado por uma questão psicológica. Porquê? Porque o psicológico pode alterar tudo completamente, tudo. E por mais bons que nós sejamos, se o nosso psicológico não está afinado, é meio caminho andado para perder dinheiro. Sem hipótese. 5 estrelas. Como é que... Não, já agora, por acaso eu vi uma história muito engraçada de um trader quantitativo, se não estou em erro. E é quantitativo, ou seja, ele nem sequer tem influência. Mas as trades que ele entrava, quando mexia com o dinheiro de outras pessoas, porque ele começou um fundo que ele tinha bastante por cento de lucro ao ano, e um retorno incrível, então toda a gente queria investir nele, até que houve um dia que ele cedeu, não é? E a verdade é que a estratégia dele deixou de funcionar quando mexia com o dinheiro de outras pessoas, exatamente por causa do psicológico. Portanto, por isso é que eu acho muita piada que faças. É curioso, é? Boa força, não é? Eu também, eu posso dar aqui um exemplo curioso, que é a empresa que eu mais perdi dinheiro este ano foi uma empresa que eu entrei, neste caso, com a minha namorada. Ok. Porquê? Porque tive um fator psicológico envolvido. É curioso, não é? Como é que... Second guess, atrás de second guess, será? Porquê? Porque o facto de ela estar a investir comigo, por exemplo, numa situação normal, isto não está a correr bem, vou assumir perda e vamos para a próxima. Naquela questão, como ela estava comigo, vamos esperar mais um bocadinho, e uma perda que seria, por exemplo, de 2,5%, fechei a posição, por exemplo, mas já não sei de cor, mas, por exemplo, a perder 7, 8%. Okay. Portanto, e isto tem impacto, claro. Muito bem. Porque não interessa quantas é isso. Não interessa quantas nós falhamos. Os nossos tiros também, se forem certeiros. Eu acho que com esta estratégia a nossa taxa de acerto é muito alta. Mas mesmo assim, e quando digo muito alta, lá está, se tivermos 60%, 70% é muito alta. Mas é isso. Como o nosso risco-benefício é tão alto, não é? Arriscamos tão pouco para o que podemos ganhar. Portanto, ou seja, nós... não precisamos de acertar tudo, é isso. Não interessa que eu tenha perdas até 5 ações seguidas e depois acerto 2 e compenso tudo e ainda fico com lucro. Sem dúvida alguma. Exatamente. É isso. Sem dúvida alguma. O que é que eu queria saber aqui? Queria saber aqui várias coisas. Outra é, algum fator macroeconómico que tenhas atenção ou não? Não, claro, por exemplo. Sim. Exatamente. Há uma coisa exatamente que eu me esqueci de referir. Boa. Que é o quê? As minhas posições no mercado estão sempre em função dos índices. Sempre. Okay. Portanto, imagine esta situação. E isto acontece. Às vezes é errado, outras vezes não. Ou seja, há situações onde eu vou... Sei lá, imagina, estou a ganhar 3% de uma empresa e abandono por a questão do índice e ela, por exemplo, é o meu target, por exemplo, 12%. E já não foi por causa que eu abandonei antes. Mas o índice, principalmente o SP500 e o Russell, no meu caso, principalmente esses 2 índices,
são importantíssimos para eu decidir se eu ando nas posições ou não. Imagina, eu estou a ganhar em todas as minhas posições. As minhas ações até estão a subir naquele dia. Mas o SP500 dá-me sinal que quebrou um suporte importante. Neste momento, se o SP500 quebra um suporte importante, não interessa que as minhas ações estão a ganhar. Eu, naquele momento, é tudo liquidado. Não quero saber. O índice é que manda. Eu vou com o índice. Não interessa. E na entrada igual, a mesma coisa. Se eu vejo que o índice vai cair mais, porque é que eu vou entrar já? Calma. Mesmo que a minha ação esteja a subir. Às vezes pode ser um bom sinal. Era aquilo que eu falava. Então os índices aqui pesado e a minha ação está a subir. Ok, este é um bom sinal. É um sinal que devemos estar alerta. Mas, ao mesmo tempo, sempre com os índices. Sempre. Ok, boa. É isso. Com quanto é que eu devo começar? Uma estratégia assim, para quem nos está a ver, agora que sabe a estratégia, quanto é que achas que... Temos de ter alguma margem, claro. Sei lá, mas nós conseguiríamos começar, por exemplo, com 4.000, 5.000 euros. Conseguimos. Okay. Sim. Okay. Sim, porque nós vamos ter stops pequenos, temos maneira de entrar em várias posições, acho que sim. E ter um risco... Imagine, por exemplo, com 5.000 euros, vocês podiam fazer... Vou dar aqui um exemplo bom. 5.000 euros. Vocês com esses 5.000 euros no máximo podem entrar em 3 empresas. É o limite. 3 empresas com 5.000 euros. E em cada empresa o máximo é 1.500 euros. Posição. E cada ordem máxima que vocês entram deverá ser, não deve ser os 500 euros. Imagina esta situação. Portanto, vocês só têm 3 tiros para mandar em cada empresa e só têm 3 empresas que podem escolher. E isto é uma coisa muito interessante. Ok. Porque se vocês limitarem os tiros que vocês podem mandar, só isso já limita as perdas possíveis. E são tiros melhores também, não é? E normalmente são tiros melhores. Regra geral, não é? Portanto, o que é que fazemos? Dá breakout, primeiro tiro. Outro dia, normalmente há retest, segundo tiro. A seguir confirma o retest, terceiro tiro e deixa ir. Stop colocado, vamos embora. Ok. Exatamente. E nesta vez puseste 1.500 euros cada vez? Isso não, 500, até chegar aos 1.000. Por exemplo, neste caso, até chegar aos 1.500. Ok. E só podemos ter 3 empresas. É curioso, não é? Porque normalmente as pessoas dizem, não, mas diversificação. Não. Neste caso não interessa a diversificação. Porquê? Porque nós temos empresas de alto crescimento e que vão ser muito voláteis. Portanto, o que é que nos interessa? É estarmos atentos a elas. Se nós temos 40 empresas, nós não vamos conseguir estar atentos. Não dá. Eu cheguei a ter 40 empresas. E acredito que não vai dar para controlar tudo. É impossível. Boa. Porquê é que chegaste a ter 40 empresas? Na altura, quando estava a testar a minha estratégia, cheguei a ter 40 empresas. Foi o meu limite, 40 empresas. E reparava o que é que eu cheguei à conclusão. Eu até, na altura, pronto, o mercado estava em bull run, portanto, era normal que eu ganhasse. Mas o que eu reparei é que muitos dos meus ganhos, ou seja, iam ser também tirados por empresas que eu falhava, não é? Dessas 40. E depois era isso, não conseguia estar atento. Quando imitaste os tiros, a coisa passou a ser melhor. Claro, exatamente. Ou seja, poucas empresas, nós não queremos muitas. Queremos é ter os tiros certeiros, exatamente. Boa, muito bem. É isso. Como é que tu avalias o volume? Para já a importância do volume na tua estratégia, qual é que achas que é a importância? O volume, eu acho que nós temos de estar sempre atentos ao volume. Eu acho que só existe aqui 2 questões no volume que me interessam, no meu caso. Depois existem muitas estratégias que utilizam volume, claro. Mas o que me interessa é o volume diário que fecha a ação. Isso é importantíssimo, muito importante. Vamos imaginar, vamos dar um exemplo sempre. Eu gosto de dar sempre exemplos reais. Recordo-me agora de um exemplo de uma ação que aconteceu, ainda não foi aqui há um mês. A Albemarle, ela apresentou resultados, era uma empresa de alto, estava a crescer bastante, embora já não é uma empresa de super performance, porque já é uma empresa mais estável, mais madura. Mas ela estava com níveis de crescimento bastante elevados, ou seja, por exemplo, tinha crescido, tinha subido tipo 30%, 40% no espaço de um mês, o que é interessante, e as receitas e os lucros estavam muito fortes. Entretanto, ela ia apresentar resultados. E no dia anterior a ela apresentar resultados, houve ali umas coisas bastante estranhas no volume, lá está. Nos últimos minutos eu vejo ali umas coisas estranhas, o que me fez abandonar logo metade da posição. Porquê? Qual foi o raciocínio? Isso é que me interessa. Ok, e o que é que foi o raciocínio? Então, o que é que acontecia? O volume estava a disparar, não é? Estávamos a ter velas de minuto muito altas de volume, mas o preço não conseguia sair dali. O que é que isso nos está a dizer? Está-nos a dizer que as ordens de compra e as ordens de venda estão a ser equilibradas, não é? E naquele caso, dado que ela vinha a subir tanto,
não é? Ela vinha a subir tanto, de repente, temos a ter volumes gigantes e a empresa não consegue subir e vai apresentar earnings já amanhã. O que é que eu posso pensar aqui? Alguém já sabe de alguma coisa. Ou alguém está a tentar mandar isto abaixo. Eu acredito sempre que o mercado está manipulado. Por isso é que temos que entender sempre o que é que os grandes Parte desse pressuposto? Parte sempre do pressuposto que o mercado está manipulado. Boa. Portanto, eu tenho que saber o que é que os grandes estão a pensar. O que é que eles estão a fazer? Pode ser para baixo ou para cima. Eles alguma coisa estão a tentar fazer. Portanto, e é curioso. Porque no dia a seguir eu tinha metade da posição, como de facto a ação abre em alta, não, abre em gap em baixa, mas começa logo a disparar grandes resultados, ou seja, em linha com o que eu esperava, bateu os resultados completamente, ela abre a disparar, volta a chegar àquela zona, outra vez, aquela situação que eu vos explicava há pouco, a empresa a crescer, chega uma altura que vem um disparo, por exemplo, de 1,5%, 2%, naquele minuto, e o volume bate o recorde daquele dia claramente. E eu, outra vez naquele sítio. Alguém não quer que a empresa suba mais do que aqui. E eu abandonei a posição. E na altura até questionado, com resultados tão bons, esta empresa ia subir mais, eu podia ganhar mais, mas não vou arriscar, deixa ver. No final do dia a ação abre em queda, porque o mercado também caiu, não foi só por causa da ação, o mercado virou no próprio dia, e ela fecha ainda a perder, depois de estar a ganhar, por exemplo, 6% nesse dia, ainda fecha a perder, que isto é muito mau, não é? E reparem no quê? O volume atinge o máximo volume daqueles dias. E agora aqui a tocar no volume diário, não é? Diário. Atinge o máximo de, por exemplo, 2 meses. E como de facto, vocês podem verificar, aliás, deixem este trabalho de casa, podem ir ver essa ação e vão ver o que aconteceu nos próximos dias. Ou seja, nas próximas 2 semanas a ação caiu para aí cerca de 30%. Okay. E agora dizem-me, mas como, Vitor? A empresa teve os melhores resultados sempre, está crescendo tanto. Exatamente. Porquê? Mas o que é mais importante de tudo? É o preço. Uhum. E se o preço nos diz que é para baixo, por mais boa que a empresa possa ser, fujam. Não interessa. Não interessa. Mas ela vai crescer no futuro. Não, no futuro eu não quero saber. Eu estou aqui para... No longo prazo não me interessa. Eu quero saber o que é que vai acontecer agora. Eu vou aguentar uma perda de 30%? Não. Eu quero stopar o mais rápido possível. Uhum. E neste caso, se a FEMA até sair em lucro, mas podia ter saído em perda, eu sairia na mesma. Sem qualquer problema. Mas aí arrisquei. É tal questão. Há situações onde nós temos mesmo... Não sei. Eu acho que isto só com a experiência. E às vezes nós temos que mandar um tiro quase... Ali aquela situação daquela saída, não sei, o meu instinto dizia que ia subir mais, mas o meu racional dizia, não, tens de sair aqui. E eu saí ali. Muito bem. Não há aqui uma razão específica, não é? Ok. Que resultados é que uma pessoa que invista por 5 mil euros, não é? Com um tipo de estratégia já depois de saber, etc. E controlar-se emocionalmente. Exatamente. Pessoa controlada emocional, que já aprendeu a estratégia, que resultados é que achas que sejam, sei lá, fidedignos? Ou que expectativa é que uma pessoa pode ter que seja real? A melhor expectativa possível, mas real, que possa ser atingível. Eles têm, é obrigatório. Isto é o mínimo. O mínimo obrigatório é ter que bater o SP500. Isso é o mínimo. Se não bate o SP500... mais vale estar inquietos, não é? Claro. Mais vale estar inquietos. Sem dúvida boa. Não, o objetivo, uma perspectiva realista, eu diria que conseguem bater o SP500 e não é nada de outro mundo. Bom, vai parecer que é realista, mas é muito realista, eu diria, bater o SP500 em 3 vezes. 3 vezes. Não, isso é incrível. Ou seja, se o SP500 estiver 20, nós teremos que ter... não é teremos, mas vamos tentar ter 60% pelo menos. Sim. Uhum. Se nas perdas para baixo acontece alguma coisa, perdemos 3 vezes... Não, as perdas é sempre menores. Isso é sempre. Sempre menores. Sempre menores. Porquê? Porquê é que tu achas que... Porque lá está, então, porque nós estamos... É muito curioso, não é? Porquê? Porque nós vamos sempre entrar em empresas que nós vamos entrar em empresas... não é? Que puxam os índices. Portanto, são as empresas que puxam os índices, normalmente essas empresas vão sempre subir mais do que o índice, porque são elas que arrastam o índice para cima, não é? E é isso. E lá está, e nós temos questão de risco, porque nós vamos abandonar o mercado, não é? Há situações onde estou, por exemplo, 2 semanas onde não há nenhuma posição no mercado, e o SP500 está aqui nesse momento. Quando eu começar a subir, é que eu entro outra vez. Portanto, eu vou-me esquivar, vá dizendo assim, das perdas. E há dificuldade em encontrar essas ações, encontrar no mercado. Não é difícil arranjar uma corretora que tenha essas ações que a gente quer. Às vezes há dificuldade, sim. Acontece-me eu encontrar às vezes empresas que a sistema ainda não tem. E eu peço para adicionarem, mas às vezes pode acontecer demorar, imagino, 3 semanas a dizer uma ação. 3 semanas já eu fiz o trade e já fui embora, não é? Acontece-me, sim, já me aconteceu. Claro. Porque há uma coisa muito engraçada, não sei se tu
se tu conheces o estudo, que é os macacos a investirem. Sim, claro que sim. Não é? E o princípio é mais ou menos o mesmo, que é a maior parte do crescimento do índice é feito... a maior parte do crescimento desse tipo de portfólios, que é feito por macacos, em que eles escolhem aleatoriamente, só para explicar, não é? Em que eles escolhem aleatoriamente e têm um crescimento superior ao SP500. Isso acontece devido a 2 ou 3 ações que têm um crescimento incrível porque têm mais margem de crescimento, exatamente no sentido em que estavas a dizer. É isso. E nós queremos estar nessas empresas. Gosto. Exatamente. Por isso é que o Minervini, por exemplo, o caso do Marco Minervini, ele consegue rentabilidades. Eu agora não sei de cor, mas estamos a falar que o Minervini, por exemplo, durante 6 anos seguidas, ele faz 200% de rentabilidade. Seguidas, sempre. Aliás, ele ganhou o campeonato 2 vezes, o campeonato da América. E acho que no primeiro ganho, se eu não estou a erro, espero não estar a mentir, mas se eu não estou a erro, no primeiro campeonato... Aqui, não faz mal, depois corrige. Estamos a falar de 320% no campeonato, não é? 320% de rentabilidade num ano, e quando o segundo classificado fica tipo 180%. É um campeonato onde todos os traders começam com $100,000 e podem investir no que quiserem. E é ver quem consegue fazer mais até ao final do ano. Muito bem. Exatamente. Muito bem. Com dinheiro real, claro, isto é sério, não é brincar, como é óbvio. Ok, certíssimo. E também há depois campeonato, e depois eu sei que ele também ganhou o de 1 milhão, e depois já há ligas, ou seja, já acaba por haver, eu não sei, sei que há de 100 mil e de 1 milhão, não sei se há mais ligas, isso já não sei. Qual é que tu achas que serão os erros de quem começa, não é? Imagina, se calhar já sentiste alguém tentar aplicar a mesma, ou mesmo os teus erros, seja o que for, não é? Posso falar dos meus erros também. Quais é que achas que são os erros de quem começa a tentar? Eu acho que nós começamos sempre por... Não sei, há aqui uma primeira coisa, eu acho que toda a gente começa sempre com aquela filosofia do comprar barato e vender caro. Boa. Não é? Esta é a primeira analogia que toda a gente pensa, pronto. E depois também na questão das ações, e eu aqui vou-me focar mais nas ações, a questão dos dividendos, de eu quero receber alguma coisa, quero estar a receber, focam-se nos dividendos, focam-se no comprar barato e vender caro. E depois tentam comprar também empresas que eles próprios conhecem do ramo. E isso é normal nós fazermos isso, porque não é? Se nós não percebemos nada sobre chips, como eu estava a falar, e é verdade, eu não percebo nada de chips, porque é que raio eu vou estar a investir numa empresa de chips? Só que é isso, depois de nós analisarmos bem o mercado, e por isso é que é preciso... Atenção, esta estratégia que eu estou a ensinar, eu não recomendaria a alguém utilizar esta estratégia... Como fase inicial? Numa fase inicial, não. Primeiro aprender bem? Pelo menos, eu diria, 1 ano de experiência nos mercados. Pelo menos 1 ano. 1 ano. E só depois aí sim, porquê? Porque nós, quando começamos, nós não vamos entender o mercado. Eu acho que aqui é muito importante a tal questão, por exemplo, de dizer que está manipulado, a questão da oferta e da procura, do volume, entender os tubarões. Este tipo de questões demoram um tempo a ser percebidas. E enquanto nós não entendermos o mercado mesmo a sério, como é que as ordens são colocadas, como é que... Não vai funcionar esta estratégia, provavelmente. Ok. Por isso é importante saber isso. Vamos imaginar o seguinte cenário hipotético. Vamos imaginar que tens um filho, não é? E queres lhe dar 3 ou 4 pontos para ensinar a estratégia para que ele depois possa vingar. O que é que lhe ensinavas? O que é que lhe passavas? Ou seja, no fundo o que eu quero dizer é, para alguém que esteja a ver, não é? E tu só podes ensinar 2 ou 3 coisas, 2 pontos que sejam, se calhar, de onde venham de 80% dos teus ganhos, não é? O que é que ensinarias? Ok, boa. Muito boa pergunta. Então, eu acho que o foco era, se eu só pudesse ensinar 2 coisas, era aquilo que eu lhe ensinaria a identificar breakouts, isso é o mais importante, ou seja, e se eu preciso até breakout de máximo histórico, ou seja, ele só fazia breakouts de máximo histórico, ele não quer saber de mais nenhuma ação do mercado, está a entrar em máximo histórico, ok. Compra. E a segunda, se calhar, olhar para as receitas. Pronto. Okay. Ou seja, vamos só olhar, só temos 2 coisas, máximo histórico e a receita crescer. As receitas têm que crescer, exatamente, e em percentagem têm que crescer. Vamos imaginar, vamos dar aqui em duas vertentes. Elas têm que crescer de trimestre para trimestre. Imagina esta situação. Ela do primeiro quarto para o segundo subiu 30% nas receitas. Ou seja, ela do segundo quarto para o terceiro tem que subir mais do que 30% das receitas. E também olhar e year-over-year, não é? Em relação ao ano passado, também, se a mesma coisa acontece. Ok, boa. Isto é importantíssimo. Boa. O que é que o teu filho devia ver primeiro? O breakout ou primeiro as receitas? O breakout.
O preço está em primeiro lugar, sempre. Ok. Agora, claro, não se ponham só porque fez máximo histórico, mas certo, tiros aleatórios. Claro. Atenção, não é? Claro. Acho que o disclaimer aqui é importante. Qual foi o teu melhor ano? O meu melhor ano com esta estratégia, lá está, foi o ano 2021, onde fechei com 84%, foi muito bom. Muito bem. E vamos lá ver. O que é que tu achas? Eu também só comecei a utilizar esta estratégia em 2019, portanto também estamos a falar ainda está recente, não é? Portanto sim, ainda acho que o potencial ainda é de chegar aos 200%, sim. Boa, excelente, 5 estrelas. Qual é, se tivesses que atribuir um responsável a essa... O que é que tu aprendeste com esse ano de 2021? Com aquela prestação, não é? Tu olhaste no final do ano, fizeste uma avaliação do ano, não é? Sim. E o que é que tu aprendeste ali que te melhorou enquanto trader? Aprendi que acho que o melhor ensinamento que eu posso dar a alguém é saber assumir a perda. Boa. O melhor ensinamento que vocês podem ter, para além de escolher empresas, nós temos que saber assumir a perda. E eu vou-vos dizer porquê. Vou dizer porquê, porque eu nesse ano, que fiz 84% de rentabilidade, eu investi em mais 100 empresas diferentes durante o ano inteiro. Eu perdi nessas 100 e tal empresas que eu investi, acho que foram 115, dessas 115 eu perdi dinheiro, se calhar em 70 e tal empresas, e fechei com 84%. Porquê? Porque quando perdi, assumi logo a perda e saí. E quando ganhei, ganhaste bem. Isso é importante. Essa é a diferença. Como é que tu... Imagina, não é? Tu tens algum target em termos de percentagem de ganho por... Eu não tento... O meu limite de ganho será os 40%. Foi o máximo que eu ganhei numa ação até hoje. Nunca ganhei mais do que isso. Nunca. Por acaso foi na Tesla. Na Tesla? Boa. Sim, foi na Tesla. Já agora, como é que vês a Tesla neste momento? A Tesla, neste momento... A Tesla está com uma situação que é curiosa. É uma boa pergunta. Porque a Tesla, se nós formos avaliar a Tesla fundamentalmente... A Tesla tem os níveis de crescimento que eu gosto, ou seja, muito interessantes, mas há ali uma falha. Que o quê? É o price action. Ela não está a chegar a máximo histórico. É uma faca que ainda está a cair. Não quebrou. Por exemplo, é muito interessante, uma boa estratégia também que vou ensinar aqui, é que a média móvel 200, a média móvel de 150 e a média móvel de 50, o preço tem que estar acima das 3 e as 3 já têm que estar viradas para cima por ordem de 50, 150 e 200. Se formos ver o caso da Tesla, ela não está a apresentar este padrão, então como tal não estou a dizer que é má, é boa. Aliás, já fiz alguns trades este ano, mas poucos, muito poucos, mas lá está, não será a melhor empresa, não será a melhor empresa neste momento, mas daqui a 2 meses, se ela, por exemplo, fizer o breakout, ela tem uma linha descendente neste momento, e se ela romper essa linha, as médias móveis vão se equilibrar e com os níveis de crescimento que ela tem, muito provavelmente será um excelente trade, sim, mas vamos ver, claro, depende sempre do mercado. 5 estrelas. Alguma consideração final? Algo que sentes que devias ter partilhado com quem estava em casa e que não partilhaste, e que se calhar a pessoa vai ficar a perder algum return por causa disso, e depois vais-te sentir culpado para casa se não partilhares essa dica? Não, acho que já partilhei. A única questão é a parte... Voltar aqui a dar referência à questão das perdas. Não tenham medo, o melhor trader é aquele que sabe assumir a perda, para mim. Não há hipótese. Okay. Não há hipótese. É muito engraçado. A maior parte das pessoas, não sentes que a maior parte das pessoas, quando começa, está preocupada em quanto é que eu posso ganhar e descora muito... É isso mesmo. Muito bem. Não tenham... lá está, vocês só vão ser lucrativos no momento em que souberem assumir as perdas. E isso vai doer inicialmente. Eu posso-vos dizer, eu ontem tive um stop que me doeu, mas tinha de ser. Tinha que ser. E se não tivesse feito esse stop, como é que estava agora a ação? Foste ver ou não? Nem quero ver. Ok. Nem quero ver. Boa. 5 estrelas? Nem quero ver. 5 estrelas. Não quero ver, mas atenção, não quero ver, ainda não vi hoje, mas também é uma situação. Eu posso ser stopado numa ação e voltar a entrar. E se for preciso, volta a ser stopado e volta a entrar a seguir. É melhor ser stopado várias vezes. Qual raciocínio? É isso, é melhor ser stopado várias vezes em poucas percentagens do que deixar cair e entrar em tendência de queda. Não. É até pela questão psicológica. A minha questão é outra. A minha questão é outra. Há situações em que tu és stopado e não voltas a entrar. Sim. E há situações em que tu és stopado e tu voltas a entrar. Porque o preço subiu, exato. Ok, é isso que eu queria saber. Pelo preço. Mas há aqui uma questão psicológica também que podemos acrescentar. Boa, força. Porquê que é melhor nós stoparmos logo? Até pelo psicológico. Vamos dar aqui um exemplo. Eu lembro-me muito bem de um erro que eu cometi, neste caso não foi nas ações, até foi nos CFDs, isto na altura iniciante. Lembro-me muito bem, foi um trade no café
E eu vou-vos dizer, isto fica aqui como também uma dica. Lembro muito bem, eu entrei no café na altura e achava então que o café ia subir. Pronto. Entrei na posição longa, muito bem, o café começa a subir, eu estava a ganhar, estamos a falar na altura que eu tinha uma conta de, não sei, mas para aí de 1000 euros. Portanto, eu estava a ganhar 30 ou 40 euros, ou seja, já era considerável para aquela conta, e entretanto aquilo do nada vira muito rápido, e eu nem tinha quase tempo de reagir, vira muito rápido, já estou a perder, pronto, mas tranquilo, o meu stop estava não sei, nos 30 euros, por aí. Eu, tranquilo, ok, tudo bem. Quando está a chegar perto dos 30 euros, eis, caraças, mas eu sei que isto vai subir, não vou stopar isto, vou descer para 60 euros de stop, pronto. E o café, lá, continua ele a cair, muito rápido, continua, e eu, 60, não, mas eu sei que isto vai subir, ainda agora estive a ganhar, vou tirar o stop por uma questão de segurança, ainda vai stopar a posição. Pronto. Entretanto, o dia fechou e eu estava a perder 80. Ou no dia a seguir, ele volta a subir e, como de facto, chego aos 0, ou seja, eu estou positivo. Ou seja, o mercado está-me a dar uma segunda oportunidade de eu abandonar aquele trade que estava perdido. E eu, não, agora é que ele vai subir, não é? E, como de facto, aquilo começa outra vez a cair. E quando chego, então, lá estou, eu volto a meter o stop nos 60. É curioso, não é? E chego aos 60, volto a tirar o stop, 80, no dia a seguir 120, no dia a seguir 180, no dia a seguir 200, no dia a seguir 250, e eu lembro quando chego aos 400, assumo a perda. Eu à mão, ou seja, mesmo de... Pumba! Pá! E agora, eu quero que isto fique ciente, não é? Uma perda que poderia ter sido evitada nos 30 euros e inicialmente chegou aos 400. Sim. E se eu não tivesse topado, ela chegava aos 1000 mesmo. Portanto... Nunca se esqueça, o mercado segue uma tendência. Se nós estamos a perder, provavelmente é porque falhamos a direção do trade. E o mais provável é perdermos mais, não é que melhor. Boa. Este é o melhor conselho. Portanto, não tenham medo de assumir as perdas. É melhor assumir a perda. Ótimo, muito bem. E quanto mais rápido, melhor. Sem dúvida. Acho que é ótimo para fecharmos com chave de ouro. Diz-me só uma coisa, só para recordar as pessoas, onde é que te podem encontrar? Onde é que te podem encontrar? Podem-me encontrar aqui na XTV. Podem também mandar-me e-mail, claro. Muito bem. Estejam à vontade, claro. Muito bem. E costumas fazer então 1 a 3 webinars, não é, por semana? Sim, e tenho feito a maior parte dos webinars especiais. Vou lançar agora também um projeto novo, e que este vai ser também da minha autoria, mas com a XTV, claro, que vai ser o Bolsa em Ação, onde vou avaliar as empresas portuguesas, apenas o PSI 20, e dar assim uma nota sobre o PSI 20. Já aconteceu fazer este trading no PSI 20 ou não? Já, mas é raro. Okay, sim, é raro porque não é empresas de alto crescimento, tem a ver com isso. Mas são mais empresas que pagam um dividendo alto do que de alto crescimento. Pois, exato, e o dividendo não está nas minhas métricas de análise. É normal, o modelo latino de governance funciona assim, não é? Porquê? Porque nós na Europa, e principalmente aqui nos países latinos, temos muito aquele old money, não é? Em que a empresa passa de familiares para familiares, não é? As pessoas têm que ser sustentadas, é normal que essas empresas pagam mais dividendos para sustentar a família toda, não é? Há uma razão, regra geral, para isso acontecer com o modelo latino, que não acontece com o modelo anglo-saxónico, que tem uma quantidade de donos muito mais dispersa do que no modelo latino, que são menos donos. Dispersa, e onde o objetivo é que a empresa cresça, não interessa o que é que distribui. 5 estrelas. Vítor, obrigado. Acho que deste aqui uma aula incrível sobre ações de alto crescimento. Obrigado a todos. Obrigado, claro que sim.